Queridos, hoje nós vamos falar de um tema que apaixonante. A turma que está em casa. Pastor Fabiano está falando para eu dar um alô para quem está em casa. Isso aí. Não são só vocês aqui, né? Nós vamos falar de um tema maravilhoso. A segunda volta de Jesus. Eu nem vou orar porque nós já estamos saindo de um culto abençoado, com o coração cheio do Espírito Santo, na alegria que só o Senhor pode nos dar, não é verdade? Só o cristão pode rir de nada. A gente vive sorrindo, vive feliz, vive esperançoso, sabe quem cuida de nós, quem anda conosco, quem está abençoando a nossa vida, a nossa casa, nossa família. Aleluia. Primeira coisa, se eu não entrar logo aqui, eu não vou conseguir falar tudo. Primeira coisa, a segunda vinda de Jesus é certa. Por quê? Porque é promessa dele mesmo. Foi o Senhor Jesus quem prometeu. Ele que disse, é na palavra dele que nós confiamos. A nossa fé está firmada nas coisas do Senhor. Nós vamos ver Apocalipse 3:11, o que é que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Se puder ir mudando para mim, ó. Eis que venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Existe um prêmio aos vencedores. Existe da parte de Deus uma recompensa para aqueles que creram, para aqueles que acreditaram, para aqueles que andaram na sua presença todos os dias. Então, é promessa dele. Eis que eu venho como? Sem demora. As pessoas aguardam a vinda de Jesus, desde que Jesus subiu. E o que é que Jesus disse em Atos 1, versículo 11? Me ajuda aí, irmão. Quando Jesus subiu, ele esteve aqui, como o pastor Luiz Henrique disse, durante 40 dias, nos quais esses 40 dias, a Bíblia nos diz que ele apareceu 3 vezes, pelo menos, aos discípulos, a 500 irmãos, como está escrito em 1 Coríntios 15, que Jesus apareceu a 500 irmãos, olha que não foi pouco, e Jesus, quando ele vai subir ao céu, ele reúne os seus discípulos e ele fala a seguinte, acho que ele diz, o pastor hoje falou tantas coisas que ele falou, isso penso eu, né? Então, na minha interpretação, eu acho que Jesus falou assim, gente, eu estou indo, mas eu vou sentir até saudade de vocês, mas eu sempre vou estar com vocês. Eu penso que Jesus pode ter dito isso. Mas quem é que falou aos discípulos foram 2 anjos. O que é que esses 2 anjos disseram quando Jesus estava subindo aos céus? Eles disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo de que vocês o viram subir. Da mesma forma, assim como os discípulos olharam Jesus subindo aos céus, nós o veremos voltar em grande glória e todo o olho o verá. Vai ser diferente somente nisto, porque todos vão completar o Senhor. A vinda do Senhor, ela vai ocorrer de várias maneiras. Primeira maneira, ela vai ser visível. Isso também está escrito em Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens, e
todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Todo olho verá, até os que os transpassaram. Pense uma coisa, aqueles que mataram Jesus o verão. Então, pense comigo, na minha opinião, embora eu vou dar as 4 correntes, se todo mundo está aqui, é porque os ressurretos já subiram e já voltaram. Vai ser muito próximo do grande julgamento. Vejam bem, Jesus, ele vai vir, depois da grande batalha do Armagedon, ele vem para matar o inimigo, e ele vem para julgar as nações. E ele vai ficar aqui, com todo o olho verá. Mas existe uma outra vinda de Jesus que nós vamos ler aqui, que ninguém vai ver, ele não vai descer. Nós é que vamos o quê? Subir. Então, hoje eu queria que vocês gravassem bem essas 2 diferenças. E eu espero poder, didaticamente, ajudá-los a pensar, através da palavra de Deus, as vindas do Senhor. Mas que ele virá, todos nós concordamos, amém? Então, ele vem e todos o verão. Será, às vezes eu fico pensando, será que pela televisão, que hoje a televisão mostra, todo mundo vê? Ou será que vai ser uma olhada para cima e todo mundo vai ver como uma espécie sobrenatural? Porque Jesus é maravilhoso em fazer as coisas sobrenaturais. Nós não sabemos como. É a nossa imaginação que trabalha. Mas hoje, através da televisão, todo olho pode ver as coisas que estão acontecendo, mas também pode ser um milagre maravilhoso da graça do nosso Deus. Então, ela será visível. A vinda do Senhor é visível, a segunda vinda. Ela será inesperada. Vamos agora ver Mateus 24, a partir do versículo 30, o versículo 30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aleluia! Esse Jesus, gente, eu não me conformo com esse Jesus todo triste, às vezes lá lamentando que põe. Jesus vai vir com grande glória, o seu rosto brilhando mais do que o sol. Ele vem vestido de vestes talares, sacerdotais. Ele vem com uma espada afiada na sua boca. Ele vem para juízo. Ele traz o bronze polido nos seus pés. Ele vem para julgar as nações. Ele vem para dizer: você que me desprezou, você que não acreditou em mim, não está comigo. Louvado seja o teu nome. Essa vai ser uma vinda gloriosa. Aleluia. Outra coisa, o 44 diz assim: por isso, estejam também vocês o quê? Preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês não esperam. Vocês não esperam. Por que que as pessoas que estão aqui não vão estar esperando? Porque a igreja vai estar esperando. Você não espera? Você não está preparado? Eu também estou preparada. Às vezes eu estou lá assistindo um jogo de futebol. Eu falo: Senhor, se o Senhor voltar agora, louvado seja o seu nome, eu estou aqui contigo. Nós estamos preparados, porque nós sabemos que Ele vem a hora que a gente menos espera. Mas
a gente está com a lâmpada acesa. O nosso coração é dele, a nossa vida é dele. Nós pensamos nele todo minuto da nossa vida. Gente, não há um dia sequer que nós não nos levantemos e lembremos do Senhor. E que lembremos que Ele vai voltar. E que Ele vai nos pegar preparados. Então a vinda dele é inesperada. Nós vemos, como os pastores aqui pregaram, os sinais da vinda dele. Nós vimos que nós estamos perto, que o fim está chegando, mas ele vai chegar na segunda vinda de forma inesperada. Ele virá para derrotar Satanás. Vamos dar uma olhada em Romanos 16, 20. Olha, gente, isso aqui é uma bênção, né? Foi a Denise que fez para mim. Mas, se eu fosse ler e parar todos os não ia dar tempo de eu dar o que eu preparei hoje. Então, eu glorifico a Deus pela vida da minha filha, né? Ela não está aqui, mas me ajudou também. Então, ele virá para derrotar Satanás. Ele vem para esmagar a cabeça da serpente. E o Deus da paz, em breve, louvado seja o Senhor, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. E agora, como é lindo, Apocalipse 19, 11, que diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Primeira vez que Jesus veio a este planeta Terra, para ser como um de nós, ele nasceu numa manjedoura. Ele veio num humilde jumentinho. Ele andou e caminhou aqui na terra com os olhos de amor, convidando a cada um: venha, e eu te darei descanso. Mas segunda vinda, ele vem como juiz para julgar aqueles que não o receberam e que não deram valor às suas palavras. Diferente a segunda vinda de Jesus. Outra coisa importante, ele vem para reinar na terra. Vamos dar uma olhada aqui que ele vem para ser rei. Nós vamos ver qual a diferença entre o reinado que nós temos hoje no mundo e o reinado de Cristo. Porque a Bíblia diz que quando Cristo reinar aqui, a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia. Toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. Então, Isaías 2, de 3 a 5, diz assim: muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião, onde é Sião? Onde fica Sião? Em Jerusalém. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações, corrigirá a muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Jesus vai reinar e as nações vão obedecê-lo. Não haverá guerra, as foices vão ser, as espadas vão ser transformadas em foices, né? E as armas de guerra em arados. Nós vamos trabalhar aqui
nós vamos viver aqui num reinado de paz. Outra coisa, Isaías 11, 9 e 10 diz assim: não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela, e a glória será a sua morada. Jesus vem, queridos. Ele vem com certeza. Ele vai reinar na terra. Batam palma todos os povos. Celebrai a Deus com voz de júbilos. São salmos onde Cristo está reinando aqui. Outro salmo: grande é o Senhor, né? E digno de ser louvado. Alegria sua enche toda a terra. São salmos onde o Senhor está reinando, onde nós veremos a Deus. E Ele já voltou, porque Ele voltará para reinar. O Senhor estará. Gente, o Deus que nós servimos não é qualquer Deus. O Deus que nós servimos é de vitória. Pense comigo. Não dá para viver, né, desanimado com o Deus que nós temos. Nós temos que viver em vitória. Nós temos que viver em alegria. Nós temos que esperar a sua volta. Nós temos que sonhar com ela. Nós temos que saber que Ele vem e vem para reinar. Agora, eu vou dar uma confundidinha um pouco na cabeça de vocês, para depois terminar com a nossa posição diante da segunda vinda de Jesus. Agora, eu gostaria, mas não vai dar tempo, porque a segunda vinda de Jesus tem um histórico, né, todo. A batalha do Armagedon, que precede, gente, os países estão se unindo. Os países lá de Gog e Magog, de Ezequiel 38, eles já estão se preparando para a guerra. Está próximo, muito próximo. Aleluia. Nós temos algumas correntes que falam sobre a volta de Jesus. E o pastor Fabiano pediu se eu poderia dar todas elas. E vai dar, porque a gente não vai dar uma passada de olhos por elas, né? Então, a primeira corrente sobre a volta de Jesus, ela é chamada amilenista. Ou seja, não existe milênio. Essa corrente, ela é muito seguida pelas igrejas históricas, né? As igrejas mais antigas. Por quê? Porque lá na Reforma, Calvino, Lutero, né? Muitos que participaram ali, Zwinglio e todos aqueles outros, eles pensavam que Jesus viria direto. Ele veio a primeira vez e agora, passado todo o tempo, ele viria só nos finais dos tempos. Então, o que para eles é o milênio? Porque a Bíblia é clara que Satanás será preso quantos anos? 1000 anos. A Bíblia, em Apocalipse 19, ela afirma que Satanás será preso 1000 anos. Então, por que eles não acreditam que ela é... essa aqui é a literal, é aquela que você me pediu, pós-milenista. Né? Essa aqui, eles acham que não haverá milênio. Por quê? Porque Jesus virá após os dias da tribulação, a igreja subirá e os judeus salvos todos, numa única só vez, junto com a igreja, subirão. Por que eles creem que nós estamos já vivendo o milênio? Essa é a amilenista. Após essa que o pastor citou, que eu vou falar daqui um pouco. A amilenista, ela crê que Satanás já está preso. Ou seja, quando Satanás pecou e ele foi expulso do céu, ele carregou 2 terços dos anjos, 1 terço dos anjos do céu, 1 terço.
ficaram 2/3, e ele carregou, está escrito em Apocalipse 12, que 1/3 dos anjos foi expulso do céu com isso. Então, o que aconteceu? Eles acham, os demônios não habitam só na terra. Onde é que eles estão? Eles também estão, isso mesmo, eles estão no lugares celestiais, também chamados regiões celestiais. E lá também estão as nossas bênçãos, né? Em Efésios 1, falam que as nossas bênçãos em Cristo estão aonde? Nos lugares celestiais. E os demônios também estão nas regiões celestiais do mal. Então, lá estão eles. E eles podem impedir as nossas bênçãos de chegar até nós. Por isso a importância da oração. Por isso a importância do crente que ora. Por isso a importância de buscarmos nossas bênçãos. Então, eles acham que os demônios, quando descem, são poucos, né? Vamos olhar aonde que eles têm essa teoria. Primeiro, Judas 6. Em Judas capítulo 6, né, ele só tem um capítulo, né? Então, no versículo 6 diz assim: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, Deus, tem guardado sobre trevas, em algemas o quê? Eternas, para sempre, para o juízo do grande dia. Então, é nesse versículo que os amilenistas se atêm. Por quê? Porque se eles estão presos e em algemas eternas, o que acontece? Eles não estão aqui fazendo muito mal para nós, né? Mas pensa bem, o diabo está preso? Não. O diabo está vivo e ativo no planeta Terra. E outra coisa importante, a nossa luta não é contra pessoas. Com quem é a nossa luta? Contra as potestades do reino que dominam este mundo tenebroso. Então, muitos demônios estão presos pela graça e misericórdia de Deus. Muitos estão em cadeias eternas. Muitos estão presos lá no grande abismo. Graças a Deus. Porque os poucos que estão aqui já acabam com a terra. E usam a cabeça de muita gente. Mas existem muitos presos. Agora, em Apocalipse 9, não sei se é o 6º selo, abre-se a porta do abismo. E os homens ficarão endemoniados durante 6 meses. Gente, não queira ficar na grande tribulação. As dores serão terríveis. Outra coisa, eles também, além de defenderem essa parte de Judas 6, eles dizem que Jesus já reina hoje nos nossos corações. Então, se Jesus já reina, nós estamos longe do reinado de Satanás. Isso é uma verdade. Concordam comigo? Isso é bíblico. Se Jesus reina em você, Satanás só pode mexer em você com a permissão de Deus. O maligno não lhe toca. É isso que está escrito em 1 João. Por que ele não nos toca? Porque dentro de nós reina o Espírito Santo. O seu Filho está conosco. Então ele não nos toca. Vejam bem a importância de estarmos no reino de Deus. Porque quando Jesus andava pregando, João Batista apontou para ele e diz assim: eis que é chegado a vós o quê? O reino de Deus. Mas quando Pilatos interroga Cristo, ele diz assim, ó, o meu reino não é deste mundo. Se o reino dele não é do mundo, quem reina no mundo é Satanás, onde é que ele reina hoje, antes da volta dele? No
coração nosso, no meu coração e no coração daquele que o recebeu. Amém? Estão dando para acompanhar comigo? Então, é por isso que eles creem que a igreja passará pela tribulação. Então, os amilenistas acham assim, acreditam que a igreja passará pela tribulação. Os 1000 anos nós já estamos passando, que Satanás está preso, só reinando nos nossos corações. E o que mais eles acreditam? Acreditam que no final de tudo isso, Jesus vem para a segunda vinda, e aí há o arrebatamento e leva todo mundo. Essa é a corrente amilenista. Com respaldo bíblico, lógico. Segunda, não, faltou eu ler Isaías 65:7, que diz assim: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Né? Também isso é da corrente amilenista. Ele vem e já cria novos céus e nova terra no final de tudo. Então, a igreja passa a tribulação junto, sofre junto, tem o arrebatamento no final e aos novos céus e nova terra logo depois de tudo isso. A mesotribulacionista. Vocês vão perguntar, mesotribulacionista? Por que será que tem gente que acha que nós vamos passar a metade da tribulação e a outra metade da tribulação nós ficaremos aqui? Porque na metade, até a metade da tribulação, dos 7 anos de tribulação, até a primeira metade, não vai haver perseguição. O anticristo vai reinar todo bonzinho, né? Vai parecer que ele resolveu todos os problemas da humanidade, ele vai fazer um novo sistema financeiro que já está por aí, né? Não vai haver um reinado de paz, uma paz enganadora, mas ele vai fazer conchavos com várias nações e vai permitir que haja um domínio de paz. Então, a Bíblia é clara que vai existir essa metade de sossego para tempo. Agora, vai intensificar, e isso a partir de Apocalipse 12, vai haver uma intensificação de perseguição aos judeus, ao povo judeu. Por que a gente sabe que é o povo judeu? Porque a mulher que vem e dá à luz, que Satanás está ali esperando para matar, ela tem o filho de 12 estrelas. 12 estrelas significam sempre a tribo de Israel, né? E ela é levada cativo. Aí vem o mar para pegá-los, Jesus vem e guarda. Ai, como é linda essa passagem. Aí o Eufrates se abre e se fecha para que não pegue Israel. E Deus vai protegendo até que eles são martirizados. E eles sobem, no capítulo 7, há uma descrição, e o apóstolo João pergunta, quem são esses, Senhor? Ele fala, esses são os que vêm da grande tribulação. Lavaram os seus sangues na veste dos cordeiros, mas morreram. Nunca mais chorarão, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Por quê? Porque passaram fome, passaram sede. Nunca mais arderá o sol sobre eles. Por quê? Porque foram queimados pelo sol. Todas as coisas que acontecem na grande tribulação, fala que essa multidão que sobe no capítulo 7 sofreu. Tá? Então, existe os mesotribulacionistas. Vamos dar uma olhadinha. Daniel 12:7 diz assim, Deuteronômio 12:7, ali vocês comerão diante do Senhor seu Deus e se alegrarão em tudo que fizerem, vocês e suas famílias, no que o Senhor, seu Deus, vos tiver abençoado. Então haverá um lugar, eu acho que a minha filha confundiu, que é Daniel, acho. Eu vou pela minha, que eu mandei para ela aqui, né? Ela, pois, tadinha, ela não tem culpa, em vez de Daniel 7:11, é isso mesmo.
Daniel 12:7. Então ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, um ano, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Então existe essa contagem de 3 anos e meio. O profeta Daniel mesmo separa essa parte, né? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Eu não peguei todas, mas muitas falam. Apocalipse 1, de 1 a 3. Tem aí? Apocalipse 1, 11, 3, aliás. Apocalipse 11, 3. Tem aí? Não tem. Então, vou ler eu aqui. Apocalipse 11, 3, ainda bem. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas. 2 testemunhas, elas vão profetizar quanto tempo? 3 anos e meio. Então, elas não vão ficar os 7 anos da tribulação. São 3 anos e meio. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, 3 anos e meio, vestido de pano de saco. Então, é por isso que alguns acham que até as testemunhas estarem testemunhando, a igreja vai estar aqui, né? Eu preciso ir logo para dar os pele mileníssimo, que é a minha corrente. Apocalipse 7, 11. Tem aí 11, 3. Agora eu quero o 7, 11. Está aí? Se não tiver, eu leio aqui. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se postraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Espera aí, 14. Razão porque se acham diante do trono e o servem de dia e de noite. E aí fala que Deus os guiará e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é a multidão que sobe no meio da segunda tribulação. É no capítulo 7. Então, o capítulo 7 fala de uma multidão que sobe no meio da tribulação. Deu para entender? É que fez uma confusãozinha aqui. Vamos lá. Agora eu vou falar, pastor, da pós-tribulacionista. A corrente pós-tribulacionista, ela fala que Cristo retorna após o reinado de paz na terra. Então, eles creem no milênio. Eles creem nos 1000 anos que vão ter aqui na terra com Cristo. Mas o que acontece? A presença de Cristo será sentida, mas não de forma literal. Exatamente o que o senhor falou. Ela é sentida, mas entre os cristãos que estão aqui, não na forma literal de Cristo reinando aqui, né? Eles creem assim. Os que defendem essa posição, eles acreditam que Apocalipse 20, de 4 a 6, não são anos literais. Apocalipse 20, de 4 a 6, fala que Satanás será preso 1000 anos, e nesses 1000 anos não haverá nenhuma intenção de Satanás de estar entre o povo de Deus. Só que tem uma coisa, mesmo nesses 1000 anos que eles falam que Satanás não estará aqui, eles creem que a parte que fala dos 1000 anos, que é o milênio, eu tenho que ler para vocês. O milênio não dá para não ler. Põe Zacarias 14, 7 aqui para mim. Os cristãos estabelecerão um reinado de paz na terra, não o próprio Cristo. Agora eu quero perguntar, como explicar isso daqui?
Vi tronos. Esse aqui é o que eles falam, né? Vi também tronos, e nestes sentaram aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Como é que se explica isso se a gente não crê no milênio literal? Né? Mas eles dizem que essa passagem é a presença de Cristo através dos cristãos, e não através de nós mesmos. Agora aqui, ó. Visto... O que a minha filha pôs aqui? Eu quero Zacarias 14, 7. Olha lá. Não faz mal, eu não posso brigar com ela, né? Porque ela tentou me ajudar. Senão não ia dar tempo, gente, de jeito nenhum. Minha cabeça ferve. Olha, eu não tenho nada para olhar. Quando faço as minhas coisas, é coisa que vem na minha cabeça. Ainda o Senhor tem me dado boa memória. Para mim, vamos ver Zacarias 17. Mas eu quero ler mais versículos, por isso que eu pus aqui. Então, eles não acreditam que haverá milênio e que nem o Senhor Jesus estará governando aqui, né? Não é isso? Os povos milenistas. Agora, o que fazer com este versículo aqui? Vejam bem o que está escrito em Zacarias 14, 17. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém, olha só, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre eles a chuva. Então, o governador da cidade do estado de São Paulo é chamado. Ele não vai. Cadê a chuva para nós? Todo ano vão ter que comparecer lá. 18. Se a família dos egípcios não subir, nem vier adorar o rei, não cairá sobre eles a chuva. Virá praga, com quem o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Todas as nações têm que estar presentes quando o Senhor Jesus estiver aqui no milênio. Eles vão adorar, e quando ele estiver adorando, a nação que não for, não vai cair sobre eles a chuva. Presta atenção. E outra coisa, o que eles vão fazer, eu vou abrir agora, que eu acho que não tem, porque eu não pus, mas na minha cabeça está vindo esse versículo, então eu tenho que falar. Em Isaías 65, não sei se tem aí, mas eu creio que não. Em Isaías 65, nós sabemos que no milênio, por que o milênio não é o novo céus e nova terra? Por que o milênio com Cristo não é comparado aos novos céus e à nova terra? Porque no milênio tem pecado, porque no milênio tem morte. Então, se no milênio, sem Satanás aqui, tem pecado e tem morte, nós temos que parar para pensar. Olha só, em 65, está escrito novos céus e nova terra. Isaías 65, a partir do versículo 17. Eu vou ler só alguma. Não edificarão, 65, 22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Está falando do milênio com Cristo. Porque a longevidade do meu povo, ou seja, quantos anos nós vamos viver, será como a da árvore. Tem árvore que vive 1000 anos. Então, olha só. E os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas mãos. No outro capítulo fala, porque morrer aos 100 anos é morrer jovem. Isso é o milênio. Mas não é o céu. No céu não tem morte.
Agora, aqui na terra terá morte. A gente fala que é lá no céu que o lobo pastará com o cordeiro, mas não é, não. É aqui no milênio. 25, o lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha como o boi, e o pó será comida da serpente. Não se fará mal algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Zacarias 8 também descreve deixa eu abrir. Por que eu estou lembrando, né? Se está indo na minha cabeça, é porque eu tenho que ler. Zacarias 8 fala que o pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Vamos lá, Zacarias 8, Sião restaurada. Meu pai, isso aqui é maravilhoso, eu vou ler só uns pedacinhos. Mas diz assim, ó... é todo Zacarias 8, mas... Porque, 12... porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isso. E há de acontecer, ó casa de Israel, que assim como foste maldição entre as nações, assim vos salvarei e serei bênçãos. Por quê? Porque Jesus vai estar lá. Não temais e sejam fortes as vossas mãos. Né? E outra, fala muito mais de coisa aqui. Então, é a adoração ao Senhor. Deixa eu continuar. Então, a pós-tribulacionista, ela crê em tudo literal. Né? O que está escrito ali é de forma, mas não literal, aliás, não literal. Eles creem numa forma que Jesus usou simbolicamente. Mas, se você vai comparar com outros versículos da Bíblia, você vê que é difícil você aceitar a pós-tribulacionista. Muito difícil, porque eles não aceitam o milênio, né? Eles são o pós-milênio, mas um milênio não com Cristo reinando com o corpo dele mesmo na terra. E agora vamos para a última, que eu vou pegar rapidamente, mas é a corrente que começou junto com as igrejas pentecostais. Quando os pentecostais vieram, eles tiveram muita revelação de Deus, né? Tiveram a visão do Espírito Santo com mais fervor, a ação do Espírito Santo com muito mais ousadia na vida das pessoas, um Deus mais pessoal, um Deus que mora e habita na gente. E aí começaram a ver também essa visão pré-milenista a partir de mais ou menos no finalzinho do século XIX, 1800 e pouco, e no começo do século. Então, ela é mais moderna, mas também está sendo cada dia mais aceita. E nesta pré-milenista, a igreja será arrebatada antes da tribulação. Bases bíblicas? Muitas. Eu coloquei algumas que... mas é muita coisa, né? Quando eu penso em Noé e Ló, quando Jesus, lá em Mateus 24, fala assim, ó, e será como os dias de Ló e Noé. Vocês lembram o que aconteceu com Noé? Deus olha para a terra e vê quantos justos? 1. Ele ia destruir tudo. Ele falou, não quero mais saber do homem. Eu vou destruir a terra. Ele vê 1. Ele manda o juízo e salva uma família. Não destruiu aquela família junto com os pecadores. Ele olha para Ló, ele chega lá, e a Bíblia chama Ló de justo. Apesar dele viver num mundo miserável, que era Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz o justo Ló. Ele vê Ló, ele se lembra de Ló e lembra de quem? De Abraão. Ele falou, em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Tem um homem aqui que crê em mim, é Ló. Sabe o que o anjo fala para Ló? Filho,
sai rápido, porque eu nada posso fazer enquanto você estiver aqui. Eu nada posso fazer enquanto você estiver aqui. Eu não posso misturar o meu juízo com junto e ímpio. Porque eu sempre separei o santo do profano. Eu sempre tratei o ímpio. Lê o Salmo 1. Porque eu conheço o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Como é bom ser justo. Justificado em Cristo. Nós não fizemos nada para a nossa justificação. Quem pagou foi Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. Amai-se Jesus. Nossa, é a coisa mais gostosa desse mundo. Ele é tudo para nós. Deus só nos vê justo por causa de Jesus. Porque se Ele olhar para nós, Ele fala igual a Pedro, vou arrebentar você. Mas quando Ele olha para nós, Ele vê o sangue de Cristo, que te libertou, que te limpou, que te lavou. Você é justo. Mateus 24, 38 a 42. Esse tem que ter, hein? Vê para mim, irmão. Está lá embaixo? Não é 24, 38 a 42. Então está diferente do meu, pastor. Aprendei 38 a 42. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será a vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será tomado, deixado o outro. Que é isso? Arrebatamento. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a hora em que o ladrão virá. Né? Outra coisa importante, a parábola das 10 virgens. Eram 10. O que aconteceu? 5 subiram, 5 ficaram. Há diferença ou não há? Né? O que foi? Está escrito aí? Eu vou aqui para o meu. Eu estou muito velhinha para ficar procurando. Glória a Deus. Então, vamos continuar com a D aqui. 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 8. Esse versículo é tudo para nós. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta. Vejam a diferença. Na segunda vinda, quando ele vem para buscar, não ressoa a trombeta. Ele desce com canglor e grande glória, ele vem com tudo e todo olho verá. Aqui não é todo olho verá. Ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Olha só, não é Jesus que desce, somos nós que subimos. Deu para perceber a diferença? Então, nós somos arrebatados e encontraremos Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, se consolem uns aos outros com essas palavras. Né? Sabe por quê? Agora nós vamos ver, que bom que nós estamos juntos aqui. Promessas à igreja. Há uma promessa que a gente não pode ignorar. Apocalipse 3, 10. Olhem comigo. Oh, glória. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra.
Gente, que promessa! Eu te guardarei desse dia. Eu vou guardar você desse dia da tribulação miserável que vai vir nesse mundo. Eu te guardarei. Sabe por quê? Nós não fomos destinados para esse juízo. Abram lá. Deve estar aqui também. Mas eu não estou vendo. 1 Tessalonicenses 1:10. Aleluia. Não fomos destinados para a ira, e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aleluia. Oh, meu Pai, louvado seja o teu nome. Né? E tem outros versículos, que nem dava tempo, né? Eu vou terminar até. Gente, a tribulação para os pré-milenistas é para o povo judeu. É oportunidade para Israel, porque até agora Deus está tratando especificamente com a sua igreja. Na grande tribulação, ele vai trabalhar com o povo judeu. Por isso que quem vai pregar o evangelho na grande tribulação são 12 mil judeus, os 140, 12 mil de cada tribo de Israel, 144 mil selados com o Espírito Santo. São esses que vão pregar no povo, na grande tribulação. Muitos acham que só vão pregar para os judeus, porque, na realidade, são eles que vão pregar e as duas testemunhas em Jerusalém. Agora, a igreja, a Bíblia diz que ela voltará com Cristo. Por exemplo, quando em Apocalipse 20, Jesus vem com o cavalo, com o cavalo branco, quem é que vem atrás dele? Vem um exército com ele. Somos nós que fomos arrebatados e voltaremos para reinar com Jesus. A Bíblia promete que nós reinaremos com Ele. E reinaremos com Ele. Reinar é estar aqui com um corpo igual de Jesus, que comia, mas que atravessava a parede também. Gente, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Eu imagino isso. Eu amo esse tema, porque minha imaginação é muito fértil. E eu imagino eu atravessando, olha, outro dia minha filha falou assim, mãe, se o joelhinho, que é o jeito que a senhora está, não vai dar para ver Israel. Eu falei assim, no milênio eu vou lá tranquilamente. No milênio eu falo assim, vocês dão licença aí, hoje eu vou lá ver Israel. Eu vou ver tudo, vou me magnificar com aquilo. Eu penso nisso. É uma realidade para mim, porque eu sei que eu estarei aqui. Só para terminar, Daniel 9:27, que eu vou dizer para vocês que é a oportunidade do povo de Israel e juízo para as nações, diz assim, eu tenho aí Daniel 9, não tenho porque eu pus aqui em vermelho, acho que, deixa eu ver, tenho. A ti, ó Senhor, pertence a justiça. Não. 9:27. Vai lá na minha cabeça mesmo. Está lá. Ele fará firme aliança com muitos, aqui está falando do anticristo. Por uma semana. Por que uma semana? Uma semana são quanto? 7 dias, que são os 7 anos de tribulação. Que estão faltando para quem? Para a igreja? Para quem que está faltando essa semana? Está faltando essa semana para o povo judeu. Porque Daniel 9:27 começa assim, e 70 semanas estão determinadas ao teu povo. Dessas 70 semanas, 69 já acabaram. Essas 69 já foram cumpridas. Veio o Messias, aconteceu a destruição de Jerusalém, veio isso, veio aquilo, e agora, na última semana, que não é para a igreja, é para o povo judeu, para completar as 70 semanas do povo judeu, diz assim, farei aliança com muitos por uma semana,
Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Ele vai se mostrar quem ele é. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Aí, na metade da tribulação, ele se mostra quem é? Satanás. E aí, ai daquele que não tiver o selo para comprar ou vender, ai daquele que estiver aqui, ai da terra. E os anjos no céu gritam, ai, 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 coitada da terra, né, em Apocalipse, porque o que vai vir agora vai ser terrível. São praticamente iguais às 10 pragas derramadas sobre os egípcios, dia de julgamento. Então, por isso que a minha visão é pré-tribulacionista. Agora, quem pensar de outra maneira não está errado. Tem respaldo bíblico. Isso que o pastor Fabiano pediu para eu deixar bem claro. Tem respaldo bíblico e não vai interferir na salvação de maneira nenhuma. Mas me parece, irmãos, que a Bíblia é clara demais, muito clara, que nós seremos arrebatados, num abrir e fechar de olhos, encontraremos o Senhor Jesus nos ares. Ele não descerá aqui, mas nós receberemos um corpo transformado. 1 Coríntios 15 é a coisa mais linda. Né? Além de dizer que se a nossa esperança em Cristo por só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens, nos promete uma vida maravilhosa com um corpo transformado, incorruptível, diferente. Planta-se numa semente, nasce numa outra coisa. É a mesma coisa que Deus já deixou tudo explicadinho. Você planta um trocinho assim, uma sementinha de nada, nasce uma árvore. É isso que vai acontecer com você. Morre, enterra, ressuscita com um corpo diferente, ressuscita para glorificar a Deus, ressuscita para viver com Ele eternamente, num corpo que nunca mais vai morrer. Aleluia! Isso me encanta. Isso me faz ver o que é meu Deus. Ele tem um plano para mim. Ele é organizado. Ele nos ama. Ele já providenciou a primeira parte. Agora, nós temos que fazer a nossa. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Quero só orar para terminar. Oh, Pai Celestial. Meu Deus, como o Senhor é bom. Meu Deus, como nós te amamos. Louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor, glorificado seja Deus na nossa vida. Obrigado, Pai, por essa nossa igreja, onde nós vemos a nossa liderança voltada para a tua palavra, voltada para a tua volta, ensinando o teu povo, Pai, ó Deus, de portas abertas. Louvado seja o seu nome por este lugar santo e precioso. Trabalha na nossa vida, Pai, no nosso coração, na nossa mente. Vive em nós, ó Pai, e dá-nos a vontade de estar contigo, Pai. Louvado seja o teu nome, que seja breve, Senhor. Este mundo não dá mais para nós. Ó Pai querido, coitada das crianças, dos jovens, dos adolescentes, abençoa, Pai, guarda-o para ti, levanta jovens, Pai, na nossa nação, para que te louvem, para que esperem o teu reino, e ferve dentro de nós um fogo que não se apague, para estar buscando o Senhor todos os dias, lendo a tua palavra e glorificando o teu nome. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e por nós. Nós te amamos, Senhor. Tudo te pedimos e agradecemos no precioso e bendito nome do teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.